Caros amigos, boa tarde. Aqueles que estão me assistindo no primeiro andar, boa tarde também, porque o pessoal que está lá no telão. Uma alegria poder estar de volta a Campina Grande, particularmente aqui no Sheila, com quem nós temos vínculos afetivos de muito carinho, e me ajuda a me conhecer um pouco mais, porque todas as vezes que eu chego em alguns estados brasileiros, eu sempre escuto algo mais ou menos assim: fazem 30 anos que Fred nos Amparo participa conosco. Então me explica por que é que quando eu me olho no espelho, eu percebo os cabelos bem brancos, né? Nosso amigo citou há 20 anos que nós nos conhecemos, estamos vinculados ao Sheila. É indiscutível que nós vivemos o momento específico da humanidade cujos estudos de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, este é um período de imensos desafios para o indivíduo, porque a enorme quantidade de pessoas que apresentam um quadro depressivo, outros tantos de uma melancolia aguda, milhares e milhares que se apresentam sem ânimo para a vida, sem ânimo para acreditar em si mesmo, sem perspectivas nos horizontes. É enorme e assustadora a quantidade extraordinária de criaturas vitimadas pela auto-obsessão. Fala-se muito nos meios espíritas das obsessões, a ação de espíritos sobre a criatura humana, mas deixamos de lado uma das obsessões mais cruéis, mais terríveis, que é aquela em que o nosso próprio psiquismo, as nossas próprias emoções, o nosso olhar sobre a vida, a nossa falta de crença nas possibilidades próprias, nos leva às masmorras da angústia espiritual. Este desânimo que caracteriza milhões e milhões de pessoas no planeta faz com que toda uma cadeia industrial de medicamentos se torne cada vez mais rica, porque o número que cresce de criaturas que necessitam da grande estrela do Ibope medicamentoso da atualidade, o Rivotril, a enorme quantidade dos filhos da geração Lexotan, os vitimados pelos barbitúricos, pelos antidistônicos, pelos medicamentos que levem a dormir. E é interessante que o desanimado de hoje, ele quer tomar remédio para dormir. E o sono excessivo provoca maior desânimo, quando a proposta deveria saia do abatimento e venha para a vida. Mas por que é que se multiplica essa experiência tão amarga do desânimo nesses dias e agora? Por que é que tanta gente é vitimada por esse desgosto profundo com a existência? Olhando em derredor, nós identificamos a incompreensão a respeito do sentido da vida. Qual é efetivamente o sentido da vida? Essa é uma das graves e maravilhosas respostas que a doutrina espírita apresenta ao ser humano. Porque não é fácil. Se nós que temos o espiritismo, se nós que conhecemos a lei da reencarnação, se nós que nos abraçamos com o conhecimento da imortalidade da alma, muitas vezes terminamos por nos entregar a uma sensação de abatimento. Imagine você viver a vida sem qualquer perspectiva da explicação a respeito da multiplicidade das dores, sem termos uma resposta. Por que é que nós passamos o que passamos? Por que que um sofre mais do que outro? Por que é que eu estou passando isto na minha existência? Por que é que esta pessoa com quem eu casei, acreditando no casamento, que seria a resposta para a minha felicidade? É bem feito.
Quem manda a pessoa botar na cabeça que o sentido da vida é casar? Ah, será que Fred está contra o casamento? Absolutamente não. O que eu quero dizer é que é interessante quando a gente conversa com pessoas que trazem uma angústia existencial, que nós recebemos na nossa instituição, que os benfeitores espirituais tratam com as pessoas que nos recorrem, assim como em psicólogos, psiquiatras, é enorme a quantidade de pessoas que dizem assim: a minha vida não tem mais sentido. Eu não consigo ser feliz, porque eu não consegui me casar. O outro diz: eu me casei, fiz todo um plano de que seria um casamento feliz para toda a vida, e eu vivo numa angústia e numa miséria terrível. O casamento é uma masmorra, é uma algema que me prende a sofrimentos atrozes. E outros estabelecem o casamento como sendo o zênite e o nadir, a síntese e o objetivo do existir, casar. Quando nós estabelecemos o casamento como sendo o objetivo primordial da vida, nós estamos tirando profundidade do sentido do existir. E pegamos uma experiência importantíssima, que é o casamento, por exemplo, e colocamos como sendo a realidade existencial. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas nós já encontramos tantos que colocaram o foco da sua vida em uma só pessoa, o companheiro ou a companheira. Então o sentido da vida passou a ser amado por aquela criatura. Se porventura ela não corresponder, então a minha vida perdeu o sentido. Mas se a gente fizer uma reflexão, como pode o sentido da minha vida estar sobre uma outra individualidade que, como eu, tem dificuldades existenciais, tem limitações, é uma pessoa que está numa trajetória para evoluir, é alguém que tem limites naturais na sua existência. Como pode a minha vida depender de um outro ser humano tão imperfeito como eu mesmo? E quando nós investigamos a linha do raciocínio afetivo, nós vamos verificar que quase sempre aquela pessoa que está tão infeliz porque não é mais amada por uma determinada pessoa, na verdade, reflete naquele estado de espírito a sua inconsistência interior, a sua falta de confiança pessoal, a sua fragilidade psicológica imensa, em que transferimos para o outro aquilo que é uma responsabilidade própria. Não é o outro, por mais maravilhosa que seja aquela criatura, que pode e deve me fazer feliz. A construção da felicidade é um ninho complexo, em que nós devemos tomar consciência dos grandes objetivos da existência. O espírito é algo tão grandioso, nós somos algo tão profundo, tão grandioso, tão maravilhoso, tão consistente, que o fato de não compreendermos isto demonstra o quanto estamos desconectados com a nossa natureza. Ainda vivemos a cultura do ter, a cultura da vida material. Vejam só, há muito tempo atrás, antes de Cristo, na Grécia dos grandes sábios, perguntaram a Platão o que era a sabedoria. E Platão respondeu: sabedoria é meditar sobre a morte. Olha que resposta. Sabedoria é meditar sobre a morte. Para nós que pertencemos à cultura da matéria, à cultura da vida física, batemos 3 ou 4 vezes na madeira só de ouvir falar a palavra morte. E aí aparece aquela criatura extraordinária, Platão, o mais emérito seguidor de Sócrates, e diz que a sabedoria é meditar sobre a morte. Sêneca, outro grande pensador da humanidade, quando lhe perguntaram a respeito do sentido da vida,
Sêneca respondeu de maneira extraordinária que o sentido da vida estava em compreender a morte para entender a vida. Dois dos mais lúcidos cérebros que a humanidade conheceu faz referência a uma coisa que nós chamamos morte, e que nos atormenta tanto, que gera tanta angústia e tristeza no ser humano, que nos faz acreditar que até o amor que temos por alguém, até por esse companheiro que transferimos a responsabilidade a ele, ou a companheira, ou a um filho, até mesmo este amor está restrito à vida física. Morrer, um deles, é acabar com o sentido da nossa vida. O que vai ser de mim se fulano morrer? Vai ser o que você é. E vai ser o que você está fazendo de você mesmo. Se porventura a minha vida depende daquela pessoa, eu preciso rever a minha existência e dar um ressignificado a ela. Nós estamos fazendo que aquela criatura que faz parte da nossa vida substitua Deus na nossa existência. E aí o sentido da vida perde sentido. Porque se eu acredito que o sentido da vida é constituir meu relacionamento com a outra pessoa, e sem isso minha vida não tem sentido, então ela é imensamente pobre, porque a outra pessoa é uma pessoa que apresenta também um quadro, muitas vezes de neurose, de autoinsegurança, e só se vai descobrir isso depois que casa. Quantas vezes nós casamos com um príncipe para descobrir que ele é sapo? Quantas vezes nos juntamos a uma princesa para descobrir que é uma megera? Quantas vezes a nossa expectativa de vida é um ser humano que depois dizemos, como eu estou decepcionado com fulano. Não, eu não me decepciono com o outro. Eu estou me decepcionando com a idealização que eu fiz do outro. E aí vem uma pergunta com a interrogação enorme. Será que eu amava aquela pessoa ou eu amava a minha expectativa de ser feliz com uma pessoa conforme eu acreditava que deveria ser a pessoa que eu amava? Será que eu amo mesmo a pessoa que está do meu lado ou eu amo o que eu desejaria ter ao meu lado? Será que eu amo mesmo esta criatura? Eu amo o amparo, o apoio e a segurança que eu queria tanto encontrar na vida. Será que eu amo aquela pessoa ou eu amo aquela pessoa que vem substituir a minha fragilidade psicológica? Eu amo mesmo esta criatura ou não me separo dela porque não tem dinheiro para sobreviver? Eu sei que eu vim trazer o inferno e não o céu. Peço desculpas, mas eu estou repetindo Jesus, quando ele disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada da divisão, se referindo a um contexto de fazer as pessoas saírem da zona de conforto, para entender definitivamente que o sentido da vida está aqui dentro, não está fora. Jesus de Nazaré, o tão incompreendido libertador da consciência da humanidade, ele passou toda a sua experiência na terra, convidando a criatura humana a tomar posse de si mesmo, mas nós continuamos querendo tomar posse do outro. O outro é a nossa posse, é nosso terreno, me pertence. Daí realimentamos o ciúme doentio, a postura desesperada pelo outro. Às vezes, eu já conheci um caso, a mulher brigava tanto, detestava tanto o companheiro. Eu sei disso porque eu era confidente dela. Ela ligava, passava meia hora dizendo, aquele homem é insuportável, o que é que eu faço? Eu não aguento mais, mas falava tanto da pessoa, que eu tentava mostrar, olha, mas será que ele não tem valor nenhum? Se tem, perdeu-se não sei aonde, ela dizia. Pois bem, e aí o companheiro vai fazer uma cirurgia. Depois ela liga para mim, olha Fred, fulano fazer uma cirurgia tão delicada, será que ele vai morrer? E a voz dela era embargada, encharcada de lágrima.
Eu disse, olha, é uma possibilidade. Eu sabendo que ela só criticava o pobre, eu disse, é uma possibilidade. Pelo que os médicos disseram, realmente é muito delicado. Mas eu sei que diante do problema que vocês viviam, da angústia e do sofrimento, do seu desespero de viver com ele, se ele desencarnar, creio que você vai ver como um alívio. Não, eu não queria que ele morresse não, aí caiu no choro. Eu digo, vá colocar a mão nessa panela. Porque besta é que vai atrás disso. Que briga, mas de repente quer. Não, mas eu não queria que ele morresse não, meu Deus do céu. Ore, peça aos mentores que ele não morra. Não, isso a gente conversa com Deus. Agora, se ele não morrer, o que é que vai mudar? 15 dias depois da cirurgia, ela me liga de novo, do quarto hospitalar, e depois fala, olha, saiu tudo bem, está tudo bem, eu vou passar para ele. E eu conversando com ele, no telefone, ele disse, ô Fred, eu não estou entendendo nada. Disse, o que é que você não está entendendo? Diga aí, meu amigo. Olha, bendita cirurgia. Fulana nunca foi tão carinhosa comigo como está sendo agora. E eu disse, claro que eu não ia revelar a conversa que eu tinha com ela. Não iria ferir o tratado ético. Eu disse, tem esses milagres na iminência da dor e da morte. Pois então, é muito interessante como as pessoas são confusas com os próprios sentimentos. E aí nós nos entregamos muitas vezes a estados de infelicidade por opção, por incrível que pareça. Nós fazemos a opção pelo desânimo e pelo abatimento. Alguém pode até estar pensando aí, porque eu sou médium, pode estar pensando assim, como eu vou? Foi a opção minha. Eu queria estar bem para cima. Será? Uma coisa é a gente dizer que quer estar bem. Outra coisa é a opção existencial que a gente faz. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que amar o próximo como a nós mesmos significa um outro olhar melhorado sobre nós mesmos. Mas será que a gente se ama mesmo? Porque quem se ama não se trata tão mal como a gente se trata. Porque quem cultiva os pensamentos que nós cultivamos costumeiramente não se quer bem. A gente faz predominar a hegemonia do pessimismo, do negativismo, da descrença, da infelicidade. Achamos que esse mundo está perdido, está pervertido. Quando é espírita que fala em transição, ai meu Deus, é muita dor, é muito sofrimento e ainda vai piorar. Olha que alma, que notícia ruim a gente costuma dar. Quando a gente deixa de ver o outro lado da moeda. É verdade que tem muitos problemas que estamos enfrentando na atualidade, mas também é verdade que estamos cercados de possibilidades. O problema é que nós não investimos nas possibilidades. Quando Jesus disse, tende bom ânimo, ele não estava, como sempre, emitindo apenas um simples clichê de natureza religiosa. Todas as frases de Jesus é uma apoteose de ciência ou da neurociência. Jesus foi o primeiro grande neurocientista do planeta. Foi o primeiro neurolinguista da história da humanidade. Foi o grande que apresentou a primeira base da autoajuda para o ser humano. Ele apareceu e cantou para a humanidade inteira toda a glória e grandeza que nos caracteriza a vida. Tem coisa maior do que sabermos, por exemplo, que o reino de Deus está dentro de você? Imaginem, nós não acreditamos nisto ainda. O reino de Deus está dentro de vós, não está em ninguém. Não procure fora de você, ele está em você. Veja como nós ainda não entendemos Jesus. Foi o tempo todo ele propondo um ser humano feliz. A glória do reino do meu Pai. O que está em cima está embaixo. O que está fora está dentro. O que você vê de belo fora de você está em você. E todo o poder que está em cima, nos céus e no universo, este poder também está em você. Quer ver outro exemplo que a gente não acreditou em Jesus? A gente tem uma fachada de crença. É quando ele diz assim,
na parábola da videira, muito pouco estudada, ele diz: nenhuma força haverá de arrebatar qualquer das ovelhas de minhas mãos. Quem são as ovelhas? Nós. Eu vou repetir a pergunta porque a resposta foi tão acanhada. Nós. Que eu tenho impressão que a gente acha que é bode. Quem são as ovelhas dele? Agora vocês acreditam. Porque a gente é tão acanhado nas próprias possibilidades que até para aceitar que, olha, o reino de Deus está... O reino de Deus está onde? Na gente. Aí a gente responde assim, na gente. Como quem está com uma vergonha danada de dizer que está na gente. Mas se disser quem é o sofredor, quem é que carrega uma cruz pesada? Eu. A gente adora ser o miserável da vida. Mas o Evangelho, a Boa Nova, é uma proposta totalmente diferente desta. Este homem extraordinário aparece para cantar no Sermão das Bem-aventuranças que nós somos feitos de irradiações luminosas, grandiosas, magníficas, extraordinárias. Dentro de nós há o portento. Aqui mesmo no MIEP, no encontro do Carnaval, nós tivemos a possibilidade de fazer umas reflexões com os amigos que estavam presentes, que creio que talvez muita gente esteve lá no MIEP e deve ter assistido. Foi quando eu fazia algumas perguntas que achávamos interessantes. Por exemplo, quem não estava no MIEP? Levante a mão, só para eu ver. Não estava. 68,4%, então é mais. Então nós perguntávamos, por exemplo, vocês vão me responder, a primeira pergunta idiota da tarde. Jesus era mentiroso? Meu Deus, eu posso perguntar de novo? Gente, não me assustem, porque o coração agora bateu forte. Jesus era mentiroso? Não. Muito bem, agora estou mais tranquilo. Quanto mais pura é a alma, mais verdadeira ela é. Pois bem, Jesus não mentia. Perfeito? Se ele não mente, por que é que ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Isso significa dizer que a nossa querida amiga, ela pode multiplicar pães e peixes. Nossa irmã pode curar um cego. Wilson pode fazer um paralítico andar. Eu posso andar sobre as águas. Nossa amiga, ela pode fazer um surdo ouvir. E por que a gente não faz? Hã? Falta de fé. E por que é que nós não temos fé? Hã? Porque a gente não entendeu o que ele ensinara. Se tivéssemos absorvido e entendido, como alguns discípulos entenderam, e daí eles começaram a realizar coisas extraordinárias, nós também faríamos. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente conhecida por nós no universo, diríamos para esta montanha, retira-te daí, e ela se retiraria. Ninguém vai testar a sua fé no sentido literal do termo, né? Vai ficar dizendo para a parede em casa, sai daí. Não, porque ela não vai sair, você vai ser internado. É claro que não é literal, é em espírito. A fé é uma energia que constitui o nosso ser. Todos nós possuímos essa energia. Fé é quando nós colocamos o amor em movimento, que usamos um outro nome chamado caridade. Por não acreditar, ou não aceitar, ou não entender o que ele dissera, precisamos ou preferimos o cristianismo do nércio, o cristianismo do acomodado, o cristianismo do pobrezinho, o cristianismo da vítima, o cristianismo do coitadinho, aquele que sofre porque merece. Se for espírita, é o meu karma. E Jesus aparece e diz, vós sois deuses. Olha que diferença de visão. A gente vê como esse cabo é um triste. Devo ter feito muita coisa ruim no passado. Nós somos tão trágicos que quem tem problema de constipação intestinal, prisão de ventre,
Eu acho que eu furei o bucho de muita gente noutra vida. Não é interessante como a gente sempre se puxa para baixo? Claro que a gente pode, provavelmente nós cometemos desatinos também em outras vidas. Porém, isto não muda a essência do que somos. E ele disse: vós sois deuses. O olhar de Jesus sobre nós é o olhar da sabedoria profunda. E aí, recordamos Platão e Sêneca. Por quê? Porque esta coisa entranhada da morte? Porque a morte faz parte da nossa experiência direta. Não adianta fugir dessa realidade. A morte é uma experiência direta nossa, e é ela que torna muita gente infeliz, de todas as idades também. Ora, como a morte não existe, e o Espiritismo já provou que não existe, então nós precisamos rever a nossa visão sobre a questão. Precisamos entender que a vida, se ela fosse um castigo, é um castigo eterno. Porque nós estaremos permanentemente nela, na vida. Aonde estivermos, estaremos na vida. Desencarnar é continuar a experiência, como sabemos, numa outra dimensão, mas com a mesma consciência do que somos. Ninguém muda essencialmente depois da desencarnação. Mas não há beleza maior do que essa convicção. Eu me recordo que eu fui fazer um seminário em Fortaleza, certa feita, há muitos anos, sobre a construção da felicidade. E na parte da tarde, eu fui dar uma entrevista numa rádio em Fortaleza, e o entrevistador, o jornalista, talvez, coitado, eu acho que ele estava muito para baixo, tinha brigado em casa, eu não sei, e ele me parecia muito mal-humorado. E geralmente eles nos recebem muito bem, mas este me recebeu frio, distante. Tudo bom, Frederico? Tudo bom, amigo. Fiquei na minha, eu só era apenas o entrevistado. A entrevista era, segundo me disseram, olha, vai ser uma entrevista de meia hora, que é um tempo bom. Começou a entrevista, ele perguntou, você vai falar sobre amanhã um seminário, é sobre construção da felicidade. Você é feliz? Olha a pergunta que ele me fez. Eu respondi com muita sinceridade. Sou, sim, me considero uma pessoa feliz dentro do contexto e da possibilidade que eu possa ser feliz aqui. E ele, mal-humorado, brigado, talvez em casa, no ar, deselegantemente, sem elegância nenhuma moral, olhou para mim e disse assim no ar, eu não acredito. Imagina, o cara me convida, eu vou dar entrevista e ele diz que não acredita em mim. Bom, quem diz o que quer, nessa hora em que ele disse que não acreditava, aí Jesus se afastou de mim e Moisés encostou. Sim, porque de vez em quando eles fazem essa troca, que é importante. Claro que com muita elegância moral, com muita educação e urbanidade, eu tive a oportunidade de dizer a ele, bom, você não acredita, porque você pauta a vida dos outros pela sua. Você tira os valores das outras pessoas pelos seus valores. Talvez porque você acredita que ser feliz é ter coisas, eu possa ser infeliz. Mas eu sou feliz porque a doutrina espírita, com meus 12 anos de idade, me respondeu às angústias que eu trazia naquela idade. Me deu a certeza da imortalidade da alma. Me fez saber que vou reencontrar meus pais, meus avós, as pessoas que eu amo depois desta vida. Me fez compreender o desafio da reencarnação. Eu sou feliz porque aprendi a valorizar os amigos. Sou feliz porque amo pessoas. Então eu me sinto feliz. Se você não consegue amar ninguém, se você não tem ninguém que lhe ame, é um problema que você tem que resolver. Mas você não pode julgar os outros por você. No ar, eu respondi assim. Eu fui elegante, não fui não? Foi um vampiro evangélico. Pulei na jugular e mordi beijando. Claro. Mas eu pensei comigo, ele vai encerrar a entrevista agora com 10 minutos apenas, era meia hora. Ele vai encerrar e nunca mais vai me chamar. Resultado, ele tomou um impacto, eu percebi, mas o cabo amansou.
ficou um doce. Eu me senti o próprio leite na carne de sol. Amaciou ele. E ele foi fazendo pergunta, o resultado era meia hora de entrevista, foi 1 hora. E à noite, na abertura do seminário, lá estava ele na primeira cadeira. Que maravilha, né? Pois bem, porque ele se interessou, ele estava amargo, ele estava sofrido, e depois conversou comigo, a razão do problema. Por isso que impactei, porque eu chamei a atenção dele ao fato dele estar convergindo a ideia dele de felicidade para coisas e circunstâncias, e não para algo mais profundo. Uma coisa é você ter momento feliz, outra coisa é ser alguém feliz. Estar feliz é uma coisa, ser feliz é outra. Há pessoas que estão felizes para daqui a pouco ficar angustiado. E ser feliz é uma construção permanente dentro da criatura, por valores do ser e não por valores de ter. Então é por esta ótica que a gente precisa constantemente estar se desafiando. A gente precisa se desafiar sem medo. Cada dia se olhar e dizer, por que eu estou assim? Tem gente que já acorda para baixo. Parece que dormiu numa cama de prego. Bom dia, fulano. Bom dia. Nem começou o dia, o céu lindo, maravilhoso. E já acordou para baixo. Aí olha para lá, olha para... Está lá a pessoa que você ama, está lá o seu pai, a sua mãe. Está lá o seu irmão, um amigo. Ah, mas eu tive um desentendimento. O desentendimento faz parte da experiência humana. Nós não devemos nos puxar para baixo, porque a nossa construção é belíssima, gente. É maravilhosa a nossa construção interna. É algo fenomenal. Jesus aparece e mostra que para a gente sair do desânimo, do abatimento, nós deveríamos buscar fazer feliz outras pessoas, produzir o bem para os outros, ser útil. Olha, está lá no Evangelho uma coisa que a gente nunca para pensar. Jesus nos ensinou a amar o outro e amar a si mesmo, mas também nos ensinou implicitamente a nós aprendermos a nos deixar amar. São coisas diferentes. Amar o próximo é uma coisa. Amar-se é outra coisa. Deixar-se amar é outra virtude. Vamos dar um exemplo para começarmos a entender facilmente o que é deixar-se amar. Tem gente que adora ajudar os outros, da cesta básica, da sopa. Sabe que tem alguém precisando, compra um remédio, leva. Mas se alguém chegar junto e dizer, ô fulano, estou notando você tão... Eu posso ajudar em alguma coisa? Não, está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum, não. É indecifrável. Ninguém chega junto do coração dele. É o autossuficiente. Este já quer fazer o bem, mas tem dificuldade em amar. Porque quem aprendeu a amar torna-se tão sensível que permite às outras pessoas ter acesso ao seu coração. Vou dar um exemplo prático de como Jesus nos ensinou a deixar-se amar. Ele, Jesus, lembram aquela passagem da mulher prostituta que lavou os pés dele com perfume e enxugou com o cabelo? Jesus prazerosamente olhava para ela. E o doutor da lei, o fariseu, pensou, o evangelho é claro, pensou, e Jesus captou o pensamento dele. Então Jesus olha para ele e diz, em verdade eu te digo, esta mulher entrará primeiro no reino de Deus do que vós. Dizer isso para um religioso, que uma prostituta vai entrar primeiro no reino do céu, é mesmo que dizer para um espírita que o boêmio vai entrar em nosso lar primeiro que ele. E por que Jesus diz? Ele complementa, porque esta mulher muito amou. Jesus percebia que aquela mulher estava lavando os seus pés com amor. Ele, com a sua clarividência, percebia a aura luminosa de amor e de ternura com que ela enxugava os seus pés. Ela muito estava amando a caminho da sua própria redenção. E alguém que é capaz de lavar os pés com tanto amor, é alguém que começa a fazer a sua própria redenção, a se reerguer perante a vida. Outro exemplo, Jesus deixando-se amar. Zaqueu, o cobrador de impostos. Vocês sabem que cobrador de impostos é detestado, não é? Pelos judeus.
porque cobrava impostos para o Império de Roma. E Zaqueu era cobrador de impostos por profissão, era a profissão dele. É como alguém de hoje que trabalha no fisco. Tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que observar onde está havendo evasão de renda. Pois bem, Zaqueu era um coordenador de mais de uma cidade. Era um homem rico, porque ganhava bem. Mas dizem as tradições que ele era honesto e bom. Ele ajudava muita gente pobre. E ele guardou no coração, sem conhecer Jesus, só de ouvir falar, que Jesus era o Messias prometido, sim. Ele tinha essa certeza, porque tinha maturidade espiritual para isto. Aí Zaqueu soube que Jesus ia passar ali na cidade dele, pertinho de onde ele trabalhava. Ele saiu, estava a multidão na rua. Espera, porque Jesus estava no auge da popularidade. Então ele saiu, mas Zaqueu tinha uma estatura baixinha, ele era mais baixo do que o Wilson. Baixinho. Ele ficava na ponta do pé, olhando a rua, e cadê que ele via nada? Então ele olhou de lado e viu uma figueira, um tipo de figueira estéril chamado sicômoro. Então Zaqueu foi, correu, subiu naquela árvore, o sicômoro, que era estéril, para ver Jesus passar. Vocês imaginem, um homem riquíssimo. É como se lá em Pernambuco fosse o João Carlos Paz Mendonça, subir numa jaqueira para ver alguém passar. Pronto. Então Zaqueu humildemente subiu no sicômoro e ficou olhando. Lá vem Jesus. O coração dele bate forte. Uma emoção que ele não sabe explicar por quê. Era a sua maturidade espiritual lhe dizendo: aquele é o Messias. De repente, quando Jesus chega mais ou menos da altura onde estava o sicômoro, o mestre olha para cima, e no momento em que aqueles olhos lúcidos e penetrantes de Jesus cruza com o olhar de Zaqueu, o coração de Zaqueu bate forte. E aí, surpreendentemente, Jesus olha e diz: Zaqueu, sem que ninguém tivesse dito o nome dele, desce daí, porque esta noite eu passarei na tua casa. Gente, Zaqueu não desceu não, se esborrachou embaixo. É a mesma coisa da gente ouvir Jesus dizer assim: Wilson, eu vou passar a noite na tua casa. Coitado, e se ia tremer tanto de alegria, não é verdade? Jesus deixou-se amar por Zaqueu, porque ele sabia do repúdio da população judaica aos cobradores de impostos. Sabia como Zaqueu tinha vergonha, diante de outros judeus, de ser cobrador de impostos. E sabia como ele, Zaqueu, não queria ter preferência nenhuma, tanto é que ele ficou lá, em cima, na árvore. E Jesus pede para passar a noite na casa dele. Então Jesus deixou exemplos de como é deixar-se amar. Jesus não tinha casa, quando ele começou a missão dele. Então ele tomava café da manhã em Cafarnaum, na casa de Pedro, almoçava em Jerusalém na casa de um outro, chegava em Betânia para jantar e passar a noite lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, era uma boa boca, Jesus, não é? Mas é porque ele aproveitava para, em família, trazer os seus ensinamentos para todo mundo. Mas veja, ele se deixava amar. Quem não gostaria de abrigar Jesus em casa? Vocês me permitam, eu sei que vocês sabem que eu não serei presunçoso no que eu vou colocar. Eu quero contar uma experiência pessoal em torno disso que eu estou falando. Aconteceu comigo. Mas se alguém aí achar que eu estou sendo presunçoso, problema de quem achar, não vou poder fazer nada. Mas o objetivo é passar a experiência que eu tive. Eu cheguei num determinado estado, no Centro-Oeste, e aí uma pessoa que me pegou no aeroporto, estávamos a caminho, eu não conhecia, era um jovem, eu perguntei a ele: como é que você está, meu amigo, sua família? Ele disse: eu estou bem, agora minha mãe que está tão triste, Fred. Eu disse: o que é que ela tem? Não, é o seguinte, ela pegou uma virose, ela tem 72 anos, eu sou o filho mais novo, de uma família de 6, eu sou mais novo, 20 e poucos anos, e ela está muito triste, não é nem tanto pela virose, é porque ela diz a todo mundo que é a sua fã número 1. Eu disse isso porque ela não conhece algumas pessoas que tem em Campina Grande. E ela tem todos os seus DVDs que ela pôde comprar no evento, em congressos que ela participou.
E ela está tão triste porque está sem forças para levantar e ir para a sua palestra hoje à noite e para o seminário amanhã. E ela já me pediu, meu filho, compre DVD novo se tiver dele. Aí eu disse, aquilo me comoveu tanto, que eu disse assim, você mora muito longe daqui? Ele disse, não, moro umas 3 quadras daqui, pertinho do aeroporto. Dava para a gente ir lá, eu queria conhecer tua mãe. Eu disse, não, rapaz, você está cansado. Que cansado? Eu vim de avião, não era o piloto. Cansado por quê? Estou dentro de um carro desse, um Honda Civic bonito, com ar-condicionado, eu não cansei nada. Puxa vida, começou a noite, vamos lá. Eu gostaria tanto de conhecer tua mãe. Rapaz, então vamos fazer essa surpresa para ela. Gente, ele entrou, eu entrei atrás, ele chegou na porta do quarto, ela deitada, segundo ele, tinha passado o dia todinho com febre. Aí ele chegou, mãe, tem uma visita aqui para a senhora. Quando eu apareci, gente, eu me senti na hora, pela reação dela, uma mistura de George Clooney com Brad Pitt. 2 galãs hollywoodianos. Porque os olhos da mulher brilharam. Ela disse, meu Deus, ela começou a chorar de alegria. Aí eu fui lá, dei um beijo nela, ela me deu um monte de beijo. Ela beijava tão suave, pegava no meu rosto, Wilson, ficava olhando assim. Ai, meu Deus do céu, que alegria. E me beijou. Olhou para mim e disse, você tá lindo. Aí foi que eu gostei. Claro. O tempo vai passando, a gente não escuta muito isso, né? Você tá lindo. Aí eu fiquei feliz da vida. Bom, eu sei que depois daqueles 20 minutos que tivemos a oportunidade, antes de ir para o hotel, aí fomos sair, me despedi dela, quando eu vi, lá vem ela para a sala. E ela não saía da cama. Aí disse, meu Deus do céu, aí beijou ela e disse, Fred, olha, eu adoro fazer sobremesa, adoro cozinhar, eu faço toda semana, eu faço sobremesas aqui para os meus filhos. Você experimentaria, você ia me deixar a pessoa mais feliz do mundo se comesse o pudim que eu fiz. Eu adoro pudim. Aí eu disse, não quero dar trabalho não, olha que hipocrisia, né? Quero dar trabalho, doido que ela insistisse, ele insistiu. Não, eu queria tanto, você ia me fazer tão feliz, bote pudim. Gente, que pudim! A mulher tinha uma mão de fada, a consistência do pudim, a cor do pudim. A cauda caindo de lado assim. Meu Deus. Dá até dificuldade de continuar a palestra. Mas maravilhoso. Comi, ela insistiu, eu repeti. Claro. E aí, quando me despedi, fui embora. Às 7 horas, ele me apanhou no hotel, fomos para o local do evento. Lotado, quando eu entrei, sentei, que olhei na primeira cadeira, quem estava? Ela. Com um vestido com as flores deste tamanho. Sorriu para mim assim, piscou olhos. Pisquei para ela. Amor à primeira vista. Eu sei que quando terminei, fui falar com ela. Ela disse, mas Fred, você acredita? Não tive mais febre. Fiquei forte e vim para... Estou aqui boazinha, eu me senti a própria dipirona. Me senti a UPA. Você vai, só tem dipirona. Falei, me senti. Acabou a febre da mulher. Mas, gente, não foi exatamente ou essencialmente porque era. O que eu quero dizer é que quando você sabe que uma pessoa lhe quer bem, deixe-se amar. É o cuidado, é o zelo, é a atenção com as pessoas. Porque isso faz tão feliz quem nos quer bem. Eu gosto tanto quando eu gosto de uma pessoa que eu chego assim, que quero dar um abraço e a pessoa abraça. Mas quando eu vou abraçar uma pessoa que eu quero bem, que ela faz, oi. Imagina, você vai apertar a mão com todo carinho de alguém, ela pega na sua mão aqui. Parece que você está sujo. Então, deixar-se amar é uma virtude do coração que ama. E eu vi e senti quanto aquilo reanimou a pessoa. Gerou um estado de ânimo. Ou seja, a proposta do Evangelho é uma proposta para que nós tenhamos sempre um ânimo redobrado. E eu me senti mais feliz ainda, porque quando eu vi aquela mulher com aquele vestido cheio de flor, na minha frente, para quem estava para baixo, o filho dela feliz da vida, porque ela participou inclusive no seminário, ela foi para o seminário, que foi no outro dia, de manhã e de tarde. Lá estava ela, feliz da vida.
Gente, eu me senti muito bem. O que é que me custou ir na casa daquela mulher? Ganhei um monte de beijo. Ouvi que eu era lindo. Comi um pudim. Deixar-se amar. Eu adoro, por exemplo, filé à parmegiana com macarrão. Se alguém quiser que eu me deixe amar, me convide. Eu vou na sua casa sem problema nenhum. Tenho o maior prazer de me deixar amar. Isso é uma alegria para nós. Produzir nos outros o bem-estar, a sensação de contentamento, de alegria. E fazer isso de coração. Fazer isso por querer. Fazer isso por se sentir bem. Por fazer uma ponte entre o seu coração e o coração do outro. Mas quando nós fechamos o nosso coração para a vida e para as outras pessoas, nós começamos a nos espetar com a nossa depressão, começamos a lançar espinhos de nós para nós mesmos. Nossa alma fica árida, ficamos encrespados, a pele vai perdendo viço, vai deixando de brilhar, a pessoa vai ficando pálida, não tem mais oxigenação celular, perde a elasticidade, perdemos o fulgor, o viço, a seiva. Isso não tem idade não, viu? Se você vê um jovem para baixo, tem jovem que é aquela coisa, né? Amarela, pálida para baixo, não. E vê uma pessoa com 90 anos para cima, com energia, com irradiação, nem parece a idade que tem. Observe, você vê o Wilson, parece que tem 88, não parece. Parece um garoto de 42 anos de idade. O entusiasmo pela existência. Que nós, eu sei que já passou 5 minutos, eu posso passar mais 2 minutinhos? Porque eu comecei 4h15, viu? Então o contrato dizia que era 1 hora. Então nessa ótica, nessa percepção, o Evangelho é um cântico de ânimo. Se nós nos deixarmos penetrar pela Boa Nova, seremos pessoas otimistas, construtivas, com bom ânimo. Isso não quer dizer que não teremos problema não, vamos ter. Isso não quer dizer que como ser humano você não tem aquele dia que você está mais triste. É normal, é natural. Porém, a consciência da imortalidade, o olhar profundo sobre a nossa natureza espiritual, que nós vamos abordar isto com mais profundidade amanhã no seminário. Quem desejar, vá amanhã, que a gente vai tratar sobre isso aí, porque aqui é simples uma palestra muito rápida. Então, este olhar vai fazer com que a gente enfrente os desafios e os problemas sem temor, sem abatimento, sem se entregar. Cada dia é um dia novo de renovação. Batei e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu vim para aqueles que estão enfermos, não para os que estão sãos. Se eu me sinto porventura um tanto abatido, Jesus veio exatamente para mim. Então eu devo me reerguer. Ah, mas eu estou com muito problema na vida. O problema é caminho. O problema não é inimigo da nossa construção, do estado de harmonia e de felicidade. O problema é instrumento para o nosso amadurecimento espiritual. Relacionamento problemático, quem não tem? Se fizermos uma enquete aqui, nesse salão aqui, formado por tantos cristãos luminosos, eu não vou nem perguntar quem tem problema em família. Não vou nem perguntar quem está chateado com alguém. Não vou nem perguntar quem porventura está sentindo uma pontinha de tristeza em algum momento. Talvez agora não esteja não, porque eu acho que o clima está tão alegre, não é? Que a gente até esquece um pouquinho a dorzinha da gente, mas a gente precisa estar atento, porque o Evangelho de Jesus é o melhor antídoto contra desânimo na nossa vida. Quem ama, tem ânimo. Quem serve, tem ânimo. Quem acredita, tem ânimo. Quem sabe do amanhã feliz e glorioso que nos espera, tem ânimo. Porque eu sei, vocês devem saber também, que o que nos espera, uma das coisas mais lindas criadas por Deus, nos espera a plenitude, a felicidade, as cores mais lindas, os poderes mais extraordinários nos aguardam. É assim que nós somos. E a última questão para encerrar: quem gostaria de ver um anjo lindo,
luminoso materializado agora aqui, para a gente olhar para ele. Levante a mão. Um anjo lindo. Muito bem, já que todos querem ver, olhem para mim. Falta de caridade de vocês, eu estou vendo. Esse riso foi uma humilhação de público. Mas é óbvio que se eu estivesse no lugar de vocês e alguém perguntasse, eu ia rir da mesma maneira. No entanto, aprendemos com a doutrina espírita que nos diz: estamos caminhando para a plenitude. Que esta é a minha realidade interna, como é a realidade de vocês. Somos anjos em formação e estamos caminhando para esse estado de felicidade. Eu canto, meu Senhor, eu canto a glória e o poder de falar de Ti. Eu canto a alegria de disseminar a esperança para os filhos da agonia. Deste-me a alegria de poder abrir sorrisos na face do atormentado, e nas minhas mãos colocaste o dom de poder sustentar outras mãos e levantar o caído. Eu canto, meu Senhor, eu canto qual menestrel ainda pequenino, a tua música de esperança para os filhos da dor. Eu canto para aqueles que cravejados ali postados na crucificação redentora das suas provações, eu canto para eles a renovação do dia melhor, o terceiro dia, o ressuscitar. Eu canto, meu Senhor, porque me deste, invisível, o alaúde da melodia mais santa, a cítara encantadora da paz. Leva-me pelos cantos da vida, para atravessar paus, para atravessar também charcos, planícies, planaltos e montanhas, para que todos possam ouvir a música doce, que através dos meus lábios chegue ao seu coração. Deixa-me cantar esta mensagem de renovação, esta mensagem de contentamento, esta mensagem do amanhã. Deixa que o meu coração seja o túnel do futuro, por onde aqueles que estão presos no passado entendam o seu presente para desaguarem no seu amanhã de felicidade. Deixa-me cantar. Faz a tua melodia a minha melodia, e aonde eu passe, possam eles sentir o perfume da renovação e da paz, o carinho, a proteção, a ternura e o afeto exalando de minha alma. Deixa-me, Senhor, que eu seja a estrela na noite borrascosa dos que se encontram na mais obscura provação, na mais terrível expiação. Deixa-me ser o inário da reencarnação, e que eu possa representar a todos eles a tua presença, os teus lábios, deitando o mel da renovação. Deixa que os meus olhos enxerguem o que a humanidade habitualmente não enxerga. Me permite escutar o que tantos não escutam e me faz, sem dúvida alguma, bailar na vida, para que todos aqueles que estejam abatidos se renovem e se reergam. Então, meus amigos, nesta mensagem de esperança e de recuperação, sejamos nós os que se levantam. Hoje, a partir de agora, desânimo jamais, provação, começo de recuperação, expiação, renovação plena, lágrima, oportunidade de sorrir, e aquele que bate a nossa porta com a sua dor, a minha chance de amar e fazer feliz. Muita paz, que Deus nos abençoe.